Olá, boa noite. Meu nome é Carmen, para quem não me conhece, e eu estou aqui apresentando modelos de documentos para condomínios, e estou na fase do vídeo 22, que é o modelo 3 de ata de Assembleia Geral Ordinária. E eu apresentei já 2 modelos, e neste terceiro eu vou usar bastante. Na verdade, eu quero demonstrar uma outra situação, quando os condôminos, eles sabem que a direção do condomínio, na verdade, está na mão deles, que repassam as deliberações por meio da Assembleia ao síndico, e ele tem que realizar isso. E, claro, ele tem que ser muito claro, seguir a legislação, não praticar fraudes, não praticar uma série de coisas erradas, irregularidades, até ilegalidades, e até crimes, né? Porque, tipo, falsificar a ata é crime, por exemplo. Mas... então, eu vou tomar aqui como exemplo, é um modelo, mas que eu quero demonstrar também esse aspecto e também como uma ata ela pode ganhar outras formas para deixar muito claro o que acontece e os meandros assim de como informações são manipuladas até não por síndicos, né, para que as coisas sigam apenas para o lado dele, quer dizer, ele não tem interesse na coletividade, no condomínio, no que é dos condôminos. Na verdade, ele está defendendo interesses dele, e esse modelo vai mostrar uma forma diferente, ousada de escrever a ata, de destacar alguns aspectos e demonstrar, porque foram os condôminos que presidiram e secretariaram, como que a gente pode deixar bem claro as fraudes, os erros e também irregularidades que constam de uma assembleia, dada de uma assembleia, claro, ela representa o que aconteceu lá, quando o síndico usa de malícia para realizá-la. Então, o síndico fez uma convocação para a assembleia ordinária, aí comecem a ver, bom, vamos aqui usar um formato diferente, tá? Então, eu vou mostrar esse formato diferente. Mas eu já quero chamar a atenção pelo seguinte, a convocação da Assembleia que o síndico fez, ordinária, só tinha eleição, remuneração do síndico de 1 a 3 salários, ele já recebe um e tem desconto da taxa ordinária, e duração do mandato, porque nesse condomínio sempre a eleição foi anual, e ele pleiteando 2 anos, e usando de todas as formas para isso. Então, irregularidades que a gente já pode ver aqui na convocação, né, nos assuntos de pauta, não está apresentado a prestação de contas, que é obrigatória por lei, e nem tem a previsão orçamentária, também obrigatória por lei. E nesse condomínio, existe conselho fiscal, também não está convocado. Os presidentes aclamam para que uma pessoa, então é registrado isso, a presida e o outro secretaria assembleia, e a ata foi feita desta forma. Registrou-se assim, fatos. Em reunião atípica, ou seja, para não constar a palavra irregular ou ilegal, não houve exposição de candidatos, e haviam 2 candidatos, e o síndico não convocou prestação de contas do período. Por que isso aqui está destacado? Porque esses condôminos sabem que a não prestação de contas pode ensejar a destituição do síndico. Então, procurou-se chamar a atenção para isso. E aconteceu na Assembleia, tá certo? Então, aconteceu, é fato, pode colocar. Mas veja que nós citamos como fatos. Cumpridas as formalidades, é uma outra forma de registrar. Neste caso, foi informado que não foi possível iniciar os trabalhos, porque assim que foi eleito o presidente, o auxiliar de administração, que é a empresa administradora, tipo, tomou conta da Assembleia e passou a entregar as cédulas de votação e, na hora da entrega, registrando a fração ideal do apartamento da pessoa que iria votar. Já estava numerada 1, 2, 3, 4, e ele anotou a fração ideal, à mão, porque é voto secreto, tá? Foi combinado que era voto secreto. Aí, o que significa? Assinalando-as com as respectivas frações ideais, retirando, foi registrado isso, o caráter sigiloso. Por quê?
Porque ele tem lá o número da cédula que ele deu para cada cédula. Quando ele registra a fração ideal na hora da entrega para a pessoa, ele bate os dois números e o voto não é mais sigiloso, porque ele vai saber quem votou em quem. Então, aqui já é uma fraude. E outra coisa errada, essa pessoa da empresa administradora assumiu a conferência da assinatura da lista de presentes e a checagem das procurações. Isso é irregular, eu diria. Por quê? Porque as coisas não podem ficar centradas na mão de uma pessoa que tem interesse próprio. Existe um conflito de interesse. É uma pessoa de fora, contratada pelo síndico, sem qualquer autorização assemblear, e que está lá na Assembleia fazendo todas as manobras possíveis para continuar administrando o condomínio junto com o síndico. Aí, vejam só, foi registrado isso, aí foi falado da desorganização, que impossibilitou a proposta dos candidatos, realmente, que houve apenas votação, ou seja, entregue a cédula, eles mandaram as pessoas votarem, e as pessoas não sabem. Muitas pessoas não sabem, foram lá no quartinho votar, e na cédula única tinha que assinalar com X. Eleição, duração do mandato e remuneração do síndico de 1 a 3 salários. Que também já é irregular, né? Já é bastante irregular, mas tudo bem. Enquanto ocorria a votação, o presidente e a secretária pediram as procurações para fazer uma reconferência. E vejam só o que o auxiliar da administração já havia conferido e fechou os olhos, por quê? Porque era de interesse dele permanecer. E essas pessoas que têm essas procurações, provavelmente foram procurações pegas de alguma forma irregular também, talvez na portaria, ou talvez pedida pelo próprio auxiliar da administração, pelo síndico, em branco, porque vejam só, na conferência o que aconteceu. Documentos com direito de voto anulados em sua razão. Aí tem o número da unidade, outorga de poderes dado por pessoa que difere do constante da lista de proprietários. Quem não é proprietário não pode dar procuração para um voto em um apartamento. No caso 2 aqui, o presidente solicitou que constasse em ato o cancelamento da procuração do apartamento tal, né, o 4, porque o síndico, na hora que essa pessoa foi votar por procuração no quartinho, o síndico se enfiou lá dentro, ou seja, vota em mim porque estão estropeados, né? Tem esse tipo de coisa. Então, nós anulamos. Outro, outorga cancelada por constar propriedade que diverge da lista de condôminos. A mesma coisa. Quem deu a procuração na lista de condôminos não era o proprietário. Não pode. Tem que ser a mesma pessoa que é o proprietário que já foi conferido. Procuração anulada por falta de preenchimento. Isso prova que provavelmente as pessoas, ou algumas pessoas que levem algumas vantagens, ou sei lá, tem medo, sei lá, deem procuração assinada em branco. Cuidado, gente, isso é perigoso. Procuração anulada também por falta de preenchimento, ausência de data e dados do procurador. Quer dizer, a pessoa vai representar um condômino e nem tem os dados dele na procuração, é um risquinho em branco lá, não tem nome. E outra também anulada, ou seja, 3. Isso aqui é fraude, gente. No fim, o que acontece após a anulação das procurações? O presidente tomou a palavra e permitiu a contagem dos votos para síndico. Mas vamos ver o que o presidente fez logo após conferir. O presidente declarou encerrada a votação, efetuou a contagem das presenças por meio da lista, com um total de 60, ou seja, tinham 60 assinaturas lá. Menos as procurações anuladas, que já tinham passado lá pelo crivo do auxiliar da administração, a empresa administradora, dá um novo total de 54 assinaturas válidas. Aí, por que se permitiu, o presidente permitiu a contagem apenas do voto da eleição do síndico, que eram 2 candidatos, permitiu que era para contrastar esse número, para dar razão por estar encerrando a Assembleia e declarando nula, praticamente. Veja só. Aí registrou-se isso. Ó.
apurou-se 12 votos nulos, 19 votos para o candidato fulano de tal e 23 para o outro. Soma dos votos, desses votos aqui, 60. Soma das assinaturas válidas, 54. Então, isso aqui comprova a fraude, porque não tinham 60 assinaturas válidas, tinham 6 que eram anuláveis completamente. Diante da divergência entre o total de votos e o número de assinaturas válidas, o presidente declarou nula a votação e informou que deveria ser refeita para apuração correta do resultado, mesmo porque já se demonstrava viciada, uma vez que os portadores das procurações canceladas já haviam depositado seu voto na urna. Tanto é que deu 60, na verdade eram 54 válidas. A lista de presentes ficou com o auxiliar da administração e documento nenhum pertence à empresa administradora, pertence ao condomínio, o que impossibilitou o registro e distribuição imediata da ata da votação e suas decisões. E foi registrado isso, que a proposta de votação por cédulas foi manter o voto secreto, porém observou e informou o presidente, as cédulas foram numeradas e tiveram registro na hora da entrega das frações ideais, escritas à mão pela empresa administradora auxiliar do síndico, o que permite a identificação de cada voto, que é o que eu já falei e que representa a fraude. Encerrada a assembleia, por volta de 10h45, fica registrada a decisão, sem qualquer oposição dos presentes, de que outra assembleia será convocada para a eleição do representante legal do condomínio em até, no máximo, 15 dias, porque assim dita a convenção. Acabou a assembleia, foi entregue ao síndico para registro após assinada, mas sabe o que aconteceu? Eles não registraram, não distribuíram essa ata e entraram com liminar na justiça para que fosse reconhecido os votos deles. O juiz negou, porque a ata estava muito clara na decisão e que os condôminos deveriam fazer outra assembleia para eleger um representante. Aí eles entraram com recurso, alegando uma série de mentiras, e um outro juiz acatou e estendeu o prazo para 6 meses. Só que quando findou os 6 meses, eles simplesmente não fizeram assembleia e continuaram. Aí nós mandamos um aviso extrajudicial, eles marcaram a assembleia, mas igualmente coletaram procurações para ir na assembleia. E novamente o mesmo síndico, teve apenas 23 votos. Para ver, bate com esse, são votos marcados. Tá certo? Então, este modelo assim, eu estou mostrando uma forma ousada de escrever, mas eu quis destacar a importância dos condôminos presidirem e secretariarem a assembleia e terem conhecimentos da área condominial, das regras, da lei, o que é fraude, o que não é, e ser neutro, não participar de conluios, porque isso prejudica a totalidade do condomínio. Tchau, gente.